Na lição de hoje e nas próximas duas lições, 2 dias, nós vamos estudar as pragas, as 9 primeiras pragas. Mas antes de considerar cada uma das pragas, eu quero apresentar o texto As 10 Pragas e a Religião do Egito. Esse texto está extraído do comentário bíblico Andrews, do volume 1, na página 229. Ele apresenta a relação entre as pragas e as divindades egípcias. As pragas foram um ataque contra a fonte egípcia de poder. Os egípcios haviam divinizado a natureza a tal ponto que sua religião tinha se tornado uma espécie de panteísmo, com um panteão de cerca de 2.000 deuses e deusas. Em certo sentido, as pragas foram atos sucessivos de descriação divina, a ruína da ordem da criação e da compreensão dos egípcios sobre a origem do seu país. Para eles, o conceito de Ma'at, ou verdade, justiça ou ordem, retratava o universo como a coexistência harmoniosa de todos os elementos. O próprio faraó teria recebido dos deuses a responsabilidade de preservar essa ordem universal, a qual fora alcançada subjugando as forças do caos. O conceito egípcio de Ma'at foi por água abaixo durante as 10 pragas, como desafio direto à autoridade e habilidade do faraó. Antes de quase todas as pragas, Moisés foi instruído a relatar ao monarca os detalhes e as consequências do que aconteceria. Ele falava isso por duas razões. Primeiro, para dar ao rei a oportunidade de evitar as consequências. E segundo, para tornar impossível negar que as pragas provinham do Senhor. Para tornar impossível negar que as pragas provinham do Senhor. As pragas começaram com uma força mais poderosa na vida do Egito, ou seja, a água, mas tiveram nesse primeiro momento o impacto menos devastador no país. À medida que cada praga caía sobre o território, os efeitos sobre a terra e o povo se tornavam mais severos. Por meio dessas manifestações da sua presença e de seu poder, Deus esperava revelar as deficiências das crenças religiosas do Egito e atrair o povo para adorá-lo e buscá-lo. A teoria de que as pragas poderiam ser explicadas como desastres naturais em vez de intervenções divinas não é apoiada pelo texto bíblico. Deus anunciou que faria esses prodígios sobre o Egito, e eles aconteceram conforme a palavra divina. Em nenhum caso uma praga foi a origem da próxima. A chuva de pedras da 7ª praga não teve nenhuma relação com as úlceras da 6ª praga. A 10ª praga não teve ligação com as anteriores. As pragas são relatadas em narrativa histórica direta e não devem ser entendidas como metáforas ou simples criações literárias. Esse é o conceito das pragas, irmãos. As pragas foram intervenções divinas que foram relatadas na Bíblia, para nosso ensino, para ensino do povo de Deus, para que nós nos lembremos que o Senhor Deus é todo-poderoso. Vamos tratar agora da primeira praga. A água se transforma em sangue. Êxodo 7, versos 14 a 25. O Egito é considerado a dádiva do Nilo, ou seja, o Nilo é que fornece a riqueza do Egito. O Nilo é que fornece, através das suas cheias, a riqueza do solo indispensável para a agricultura, para os alimentos, para o gado. Portanto, o Egito é um presente do Nilo, é considerado um presente do Nilo. As águas se transformarão em sangue. Isso não quer dizer que será uma epidemia de algas, mas não. A morte vai causar a morte dos peixes, mau cheiro, eles não podiam beber. Entretanto, irmãos, os magos do Egito também repetiram esse milagre. Vamos ler aqui o texto da nossa lição. A primeira praga foi dirigida contra Api, o deus do Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte de vida para os egípcios, criaram um deus Api e adoravam como o provedor da vida. O deus da água, o deus do Nilo.
Entretanto, só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. Transformar a água em sangue simbolizava transformar a vida em morte. Ape não foi capaz de prover e proteger a vida. Isso só é possível pelo poder do Senhor. Era um desafio ao Deus que os egípcios adoravam, ao Deus Apio, criador da vida, segundo os egípcios. Mas agora o Senhor Deus estava mostrando que é impossível querer competir ou querer igualar o poder de Deus. Bem, veja o verso 22, diz assim: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. E por conta disso, o que aconteceu? O coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Bem, Satanás também providenciou, através dos magos do Egito, fazer a mesma coisa, transformar a água em sangue. E por conta disso, então, agora o faraó não creu que era só uma obra do Senhor Deus Criador, que era o mal impossível para os outros, e endureceu o coração. Lembram-se? Estudamos sobre como é que foi essa questão do endurecimento do coração. Aqui nessa primeira praga diz assim: o coração do faraó se endureceu. A Bíblia ainda diz que a praga durou 7 dias. Nesses 7 dias não havia água, tinha que buscar água, cavar poços para buscar água, porque toda a água do Nilo, todas as que estavam depositadas em reservatórios, se transformaram em sangue. Mas vamos agora à segunda praga, a praga das rãs. Êxodo 8, versos 1 a 15. O Senhor diz assim: o rio produzirá rãs em abundância. Entrarão em todos os lugares, na casa, nos fornos, nas amassadeiras, nas padarias. As padarias do Egito vão estar infestadas de rãs. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Mas veja lá, irmãos, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra. Deus então deu outra chance a Faraó. A deusa Egete foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás do evento. Veja, Faraó apelou a Moisés e Arão para que tirasse as rãs. Disse que deixaria o povo ir e oferecer sacrifícios. Mas essa deusa, Egete, a deusa Rã, Egete, era uma das principais divindades do Egito. Era a deusa do parto, que dava vida aos corpos formados na roda do oleiro por Quenubes, o protetor do Nilo. Após a praga, o fedor pútreo das rãs mortas substituiu o fôlego da vida, supostamente concedido por Egete. Bem, mas veja lá o verso 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, dos pátios e no campo. Após o apelo do faraó, Moisés também apelou, e agora então as rãs morreram. Juntaram-nas em montes e montões, e a terra cheirou mal. Agora veja o verso 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio. Bem, agora alívio, não tem mais as rãs foram mortas. Continuou de coração endurecido e não os ouviu, conforme o Senhor tinha dito. Quando a praga caía, isso movia o coração de Faraó e ele pedia perdão e ele pedia para que fosse cessada, para que cessasse a praga. Mas depois que passava, ele endurecia o coração e não permitia que o povo saísse conforme era a ordem de Deus. Vamos agora à terceira praga, a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, verso 16 a 19. O Senhor falou a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a parte da terra. Veja lá
E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não o puseram, e havia piolhos nos homens e no gado. Essa vez, os magos não conseguiram reproduzir a praga. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Veja, os próprios magos da corte egípcia falaram para o Faraó: isso que está sendo feito é feito por Deus. Só que não era um Deus daqueles do panteão deles, do panteão dos deuses egípcios, mas era o Deus criador do céu e da terra. A terceira praga tem a descrição mais curta de todas. A palavra original, em hebraico, quinim, pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Gebe, o deus egípcio da terra. Do pó da terra, remetendo à história bíblica da criação, Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra. Incapazes de imitar o milagre, pois somente Deus pode criar vida, os magos declararam: é o dedo de Deus. Mas veja qual foi a atitude de Faraó, a atitude recorrente de Faraó a cada praga. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja o que estava acontecendo. Faraó estava colocando rejeição sobre rejeição. Uma rejeição da primeira praga, da segunda, agora da terceira. Aonde que isso vai parar? A Bíblia vai mostrar aonde isso vai parar. A cada vez que acontecia uma praga, o coração de Faraó se endurecia mais ainda. O seu orgulho se mostrava ainda mais, e ele, dessa forma, não obedecia à ordem de Deus, que era deixar o povo sair. Amanhã e depois vamos continuar com as outras pragas. Vamos ver quais foram as pragas, quais foram os deuses atingidos por essas pragas e qual a atitude de Faraó.